O que é válvulas? É um dispositivo que regula, direciona ou controla o fluxo de fluidos como gases, líquidos ou sólidos fluidizados, através da abertura, fechamento ou obstrução parcial de passagens ou vias. As válvulas podem ser encontradas em várias instalações, sendo quase 100% de encontrá-las. Então, aqui a gente tem um exemplo de válvula, a da mais simples possível, com todo o seu sistema de fechamento, liberação, vias. Eu vou falar sobre algumas válvulas aqui. A primeira é a válvula hidráulica, que é a mais famosa, mais conhecida entre as válvulas, utilizada para barrar e liberar o fluxo de líquidos. É utilizada em grandes reservatórios de água, hidrelétricas, ou até mesmo na sua casa, na instalação da tubulação, do encanamento. Outro tipo de válvula é a válvula pneumática, usada no controle e no fluxo de ar comprimido, e na sua fabricação também. Ela pode ser usada em sistemas em grandes empresas que mexem com pneumática, ou também pode ser encontrada em aerosóis. Outra válvula é a de motor, utilizada para liberar a passagem de gasolina para o pistão do motor, para armazenar a gasolina lá dentro, para a explosão, e para a liberação do gás que advém dessa coisa do motor, dessa pressão da gasolina. E a última válvula que eu vou falar aqui é a válvula biológica, que fica no nosso coração, que é uma válvula que controla o fluxo de sangue pelo nosso corpo e pro coração. Vamos iniciar a explicação aqui, então, falando um pouco sobre umas leis fundamentais aqui que vão ser importantes para o entendimento do funcionamento da válvula. A primeira delas é a lei de Ohm, que está equacionada aqui como V igual a RI, que indica para a gente que a passagem de corrente por uma resistência, a corrente I passando por uma resistência R, gera uma tensão V, que é proporcional ao valor dessas duas grandezas. Então aqui a gente tem uma representação mostrando isso acontecendo, né? uma resistência representada aqui. Aqui a gente tem uma corrente I passando por uma resistência R, que vai gerar para a gente essa diferença de potencial que está simbolizada aqui como positivo e aqui como negativo. Convencionalmente, onde a corrente entra, a gente marca como positivo, e onde ela sai, a gente marca como negativo. Então aqui a gente vai ter uma diferença de potencial formada entre esses dois pontos aqui, que é proporcional à energia que foi perdida por esse fluxo de elétrons aqui ao atravessar esse caminho de resistência. Outra lei importante, que está muito relacionada com a lei de Ohm, é a lei de Joule, aqui também equacionada, que ela diz que essa corrente que passa por dentro do resistor, quando ela perde energia, essa energia em um resistor ela é transformada em calor. Então, basicamente, essa corrente atravessando essa resistência R vai fazer irradiar calor dessa resistência. E aí a gente tem a transformação de energia. Então, a energia perdida energia potencial perdida entre os dois pontos, ela é convertida em calor. Outro princípio importante, um dispositivo fundamental também para a gente entender o funcionamento das válvulas, é o capacitor aqui representado, né? São duas placas paralelas, separadas por um meio dielétrico, né? Essencialmente um meio isolante, que não é capaz de conduzir corrente elétrica. Então aqui a gente tem um isolante entre essas duas placas. Então, quando a gente aplica uma diferença de potencial aqui, entre essas duas partes, a gente pode colocar aqui um potencial positivo e do outro lado um potencial negativo, a gente vai ver formar um acúmulo de cargas nessas duas placas. Porque a gente sabe que cargas negativas atraem cargas positivas, né? Então a gente vai encontrar nelas aqui um acúmulo de cargas que é proporcional à amplitude dessa tensão que a gente está aplicando entre esses dois pontos. E existe também uma tensão, né, que é capaz de quebrar essa barreira dielétrica fornecida por esse material isolante. Então, o que a gente observa, por exemplo, na ocorrência de um raio na natureza, né? Quando o raio chega numa quantidade de energia suficiente, ele é capaz de gerar um fluxo de corrente nesse sentido. Então, para fazer o acontecimento dessa corrente existir, a gente pode aplicar um potencial grande o suficiente para isso, mas também é possível gerar esse fluxo de corrente se a gente der energia para essas cargas que estão concentradas aqui, porque o potencial nada mais é do que a energia fornecida por uma fonte, uma bateria, né? E se a gente aumentar essa energia fornecida pela bateria, a gente consegue romper esse dielétrico. Mas essa energia pode vir de outros lugares também, que não só a fonte. E dois meios que são bem conhecidos e bem estudados aí, um é pelo efeito fotoelétrico, né, que quando ocorre a incidência de fótons, né, nessa estrutura, ele dá energia aos elétrons, né? Então a gente convenciona a corrente do positivo para o negativo, mas na realidade o que acontece é que esses fótons, esses elétrons na verdade, eles se movimentam da região mais negativa para a região mais positiva. Então a incidência de um fóton nessa estrutura faz com que esses elétrons recebam energia e tenham energia suficiente para saltar e neutralizar o seu potencial com a sua contraparte na outra placa.
Esse é um dos efeitos, e um outro efeito também, que é o que é do nosso interesse, é o efeito que a gente chama de efeito Edison, né? O efeito termoiônico, que significa que se a gente aplicar temperatura nessa placa mais de baixo aqui, a gente consegue promover esse fluxo de elétrons, porque a temperatura nada mais é do que um grau de agitação dessas moléculas. Então, se a gente der calor para essas moléculas, elas ficam mais agitadas, se desprendem dessa estrutura dessa placa, e elas estão livres agora para ser atraídas pelo potencial do outro lado, um potencial positivo, por exemplo, dado que a gente está conversando sobre as cargas negativas do elétron. A descoberta desse efeito Edison, que nos interessa, né, o efeito termoiônico, ela aconteceu na estrutura de uma lâmpada. Aqui a gente tem a representação, né, do bulbo da lâmpada e do filamento da lâmpada. E você observou que quando você passa corrente por esse filamento, há o aquecimento, né, que é o que gera a luminosidade. Ele fica incandescente. As primeiras lâmpadas, né, elas eram lâmpadas que funcionavam com a incandescência dessa resistência aqui, desse filamento. E só que também se observou um outro efeito. Então, aqui quando ela era alimentada, vamos colocar aqui uma bateria nos seus terminais. Quando essa estrutura era alimentada, a gente estabelecia um fluxo de corrente por toda essa estrutura, o que gerava, pelo efeito Joule, né, que a gente já conversou, o aquecimento dessa resistência. E observava-se também a presença de cargas livres que ficavam em volta desse filamento. Foi assim que foi observado que realmente dar calor para essa estrutura do filamento permitia com que os elétrons saltassem para fora da estrutura. E a ideia, então, da válvula seria direcionar esses elétrons livres para promover uma corrente, numa estrutura parecida com aquela do capacitor que a gente já vai discutir agora. Sequela, para onde é que vai? Para baixo. Esqueci de falar da paradinha ali. Uhum. Então, o que fez esse início da válvula, assim, dessa ideia, foi a gente pegar um capacitor e a gente colocou ele dentro de um bulbo, igual é um bulbo de uma lâmpada mesmo, para que a gente pudesse colocar junto dele um filamento. Um filamento que fosse capaz de aquecer uma dessas placas. Então, aqui a gente adicionou um filamento. E quando passava a corrente por esse filamento, ele aquecia essa placa que está aqui em cima, chamada de cátodo, e ela então recebia e ficava então em volta dela esses elétrons livres aqui, em volta da estrutura dela. Nesse sentido aqui, tinham vários elétrons livres aqui em volta dessa estrutura, gerado pelo aquecimento desse filamento. Vamos colocar aqui a fonte dele, né, alimentando o filamento dessa lâmpada. Então a gente aqui, esse filamento ele aquece e fica vermelho, é possível ver isso na estrutura da lâmpada, e ele aquece essa outra placa, que então os elétrons livres vão aparecer aqui em volta, e aplicando então um potencial entre essas duas estruturas, colocando uma fonte aqui, simbolizando uma bateria, colocando uma fonte aqui o polo positivo da bateria, e aqui o polo negativo da bateria, a gente faz o que a gente chama de polarizar essa válvula. Porque, então, significa que a gente teria essa estrutura do capacitor em que aqui se concentrariam cargas positivas e aqui embaixo se concentrariam cargas negativas. E essas cargas negativas agora elas ficam livres da estrutura. Então elas podem fluir de um filamento para o outro, de uma placa para outra. Esse aqui, esse elemento de cima é chamado de placa e o de baixo a gente chama de cátodo. Então aqui se estabelece esse fluxo de corrente, porque impossível antes no capacitor, por causa que os elétrons não tinham energia suficiente. E essa energia agora está sendo suprida pelo filamento que aquece essa placa. Então, em posse da estrutura da válvula, né, já colocada, a gente tem a característica de que, como só esse filamento aqui está sendo aquecido, apenas ele pode conter as cargas negativas, porque são elas que realmente fluem nos circuitos, né? Então, a gente cria uma estrutura que a gente chama de diodo, já que ele são diodo por ter dois terminais, mas seu funcionamento é muito parecido com o semicondutor de iodo que a gente tem na eletrônica, porque se a gente inverter essa fonte de alimentação, colocando positivo aqui embaixo, ele vai tentar, não vai ter cargas aqui que vão ser excitadas por esse filamento, então não vai haver fluxo de corrente, só quando ela está polarizada dessa forma, com o negativo nessa placa que recebe o calor do filamento. E dessa forma a gente promove o fluxo de elétrons do cátodo até a placa. E a ideia da válvula, então, a evolução da válvula foi, então, pensar no mecanismo de controle desse fluxo de elétron que passa do cátodo até a placa, que foi atingido através da inserção de uma grade entre esses dois elementos,
sobre a qual, aplicando um potencial diferente, a gente geraria um empecilho à passagem dessa corrente pelo espaço aqui. Agora desenho, né? Desenho. Eu tô pensando como é que eu vou editar isso aí. O que passa por alto, mano? Eu vou ver se eu edito essa parte de um dos vídeos, no final, e o início de o que são as válvulas. Eu passo pra editar. Tá. Amém. Então, aqui no meio, entre os dois elementos, foi inserida uma grade, que é uma grade de controle, que a gente, aplicando um determinado potencial nela, a gente consegue barrar ou permitir a passagem desse fluxo de elétrons. Aqui a gente colocaria uma fonte nessa grade, e essa grade precisa estar numa tensão mais negativa do que nosso catodo, porque a intenção não é que ela absorva esse fluxo de corrente. Se essa tensão fosse mais positiva do que a tensão que a gente observa aqui, a gente teria uma absorção de corrente nesse sentido. E esse não é o objetivo. Então, essa grade fica mais negativa para que, ao invés de absorver as cargas, ela vai fazer a ação de repelir essas cargas de volta em direção ao catodo. E a quantidade de cargas que ela repele é proporcional à tensão que a gente aplica nessa grade, e as cargas que não são repelidas então passam. Então, com maior a tensão a gente coloca nessa grade, menos elétrons passa, então a gente tem um menor fluxo de corrente acontecendo de catodo até placa. E assim a gente controla essa corrente com base na tensão aplicada nessa grade. Então, aqui a gente já tem um circuito final, já polarizado, né? Eu coloquei algumas coisas a mais aqui, mas no centro aqui do desenho a gente tem a figura da válvula, né? Eu estou alimentando aqui o filamento com uma tensão alternada, que também serve ao propósito de aquecimento do filamento e do nosso catodo. Essa funcionalidade a gente consegue identificar dado o nosso chuveiro, né? Que a gente também liga ele em corrente alternada e o aquecimento funciona. Para polarizar todo esse circuito, polarizar o circuito significa colocar as devidas tensões em cada um desses pontos aqui que a gente precisa ter. Nas discussões anteriores a gente disse sobre a necessidade de a tensão na nossa placa ser maior do que a tensão no nosso catodo, e a tensão no nosso catodo ser maior do que a tensão na nossa grade, para que haja a própria condução de corrente através do efeito termoiônico, e para que a gente consiga controlar essa corrente através da tensão aplicada à grade. Toda essa estrutura aqui ela é feita para que isso aconteça. A gente vai ignorar, no primeiro momento aqui, esses dois capacitores, o capacitor de entrada, C de input e C de output. A gente vai desconsiderar que eles têm uma outra funcionalidade necessária para o funcionamento do circuito, mas que a gente não precisa discutir agora. E a gente vai pensar só nesses resistores de placa e o resistor de catodo. A gente sabe que nessa configuração a gente tem aqui uma alimentação que a gente chamou de mais B, que é de onde vai vir o mais B, a fonte está ligada entre esse ponto e esse ponto de referência, que é o símbolo de terra, né, um ponto de referência. Então, teria uma fonte ligada aqui com o positivo aqui e o negativo aqui, uma fonte de tensão contínua. A gente sabe que vai, então, estabelecer um fluxo de corrente no meio dessa placa aqui, pelo caminho dessa placa. E se a gente tem corrente, a gente discutiu lá na lei de Ohm, que a gente sabe que, então, vai ter uma diferença de potencial entre os dois conectores desse resistor e uma diferença de potencial entre os conectores desse resistor. Sabendo que esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de zero, né, que é o terra, então aqui vai ter uma tensão mais positiva, essa tensão aqui vai ser mais positiva que essa, e mais B é a tensão mais positiva do nosso circuito. Então aqui a gente tem uma tensão, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra e aqui a gente tem outra. Esse tipo de colocação é importante porque a gente deixa a válvula numa posição em que é possível eu ter essa diferença de potencial necessária daqui da nossa placa para nosso catodo, que é necessário para o fluxo de corrente, e tendo esse ponto aqui mais positivo na presença desse resistor, a gente consegue deixar esse ponto aqui ao redor de zero, porque a gente precisa que ele seja menor do que a tensão nessa placa, nesse catodo. Então, com esse resistor, a gente não precisa colocar tensão na nossa grade. É só a tensão de entrada mesmo que vai entrar ali e já consegue fazer o controle do fluxo de elétrons aqui. Esse resistor de grade, então, ele serve como uma referência, né, o que a gente chama de indutância, um conceito mais complicado de se explicar. E esses capacitores aqui, tanto de entrada quanto de saída, esse de entrada a gente chama ambos de capacitores de acoplamento. Eles separam a entrada e a saída do nosso circuito de controle da válvula. Porque eles não permitem que a nossa tensão contínua ela passe da válvula para a entrada, ou da entrada para a válvula, e nem da válvula para a saída, e nem da saída para a válvula. Então, a gente está separando todo esse bloco da válvula aqui das tensões contínuas que estão na entrada e que estão na saída. Essa é a função desses capacitores. E esse resistor de entrada seria uma impedância de saída para o próximo circuito que vier conectado aqui. Na nossa prática aqui, nós vamos construir esse circuito numa protoboard, e
a nossa entrada vai vir de um gerador de função e a nossa saída vai estar ligado num circuito do osciloscópio, que vai fazer a medição dessa forma de onda. A gente vai comparar a saída com a entrada. A amplificação desse circuito aqui é possível porque a gente, com uma tensão mesmo que baixa aqui, consegue controlar um fluxo de corrente, e esse fluxo de corrente gera uma diferença de potencial que ela é proporcional a esse resistor de placa. Então, dependendo da troca desse resistor de placa, a gente consegue ganhos diferentes nessa nossa circuito valvulado. Então, se a gente entrar aqui com uma senoide, uma tensão que varia de 0 a 1 volts e depois 0 a menos 1 volt, a gente pode conseguir um fluxo de corrente específico aqui. E esse fluxo de corrente ele independe desse resistor de placa. Então, quando a gente muda esse resistor de placa, a gente, teoricamente, estaria alterando a tensão que cai aqui. Então, a gente pode transformar uma variação de tensão de 1 volt a menos 1 volt para uma variação de tensão de 5 volts a menos 5 volts. Só pelo controle desse fluxo de corrente que está acontecendo aqui. E é isso que a gente chama de amplificação, né? Pegar um sinal pequeno, entrar com um sinal pequeno e sair com um sinal maior. A gente vai ver essas formas de onda acontecendo no osciloscópio.